E mais um clube. Hoje, 27/1, falar um pouquinho sobre a inteligência que tem dentro do ServiceNow, né? É isso aí. Segue aí, Daniel, por favor. Isso aí, primeiro, boa tarde, pessoal. A ideia hoje, como o Marco falou, né, a ideia é a gente falar um pouco da inteligência artificial que a gente tem dentro do ServiceNow, né? Como é que eles vendem essa ideia de inteligência artificial dentro das aplicações, dos produtos que a própria ServiceNow tem, tá? Esse slide aqui, primeiro, é só um contexto, né, que a ServiceNow apresenta, tem até as referências aqui embaixo do PT de onde que ele traz esses dados, mas é mais no sentido de posicionar como a gente pode vender, quais são os benefícios de se procurar utilizar a inteligência artificial dentro do negócio, né? Então, fala sobre a questão de diminuir o tempo do autoatendimento, vamos dizer assim, os usuários têm mais facilidade de achar aquilo que eles precisam, reduz bastante o tempo, e, consequentemente, com mais facilidade também reduz um pouco do tipo de incidente, ou chamado, na verdade, né, que eles vão abrir com algum erro ou coisa nesse sentido. Ainda tem uma baixa utilização dentro das empresas, num sentido onde as empresas usam a inteligência artificial como parte central do seu processo, né, de negócio, no sentido de automatizar processos, no sentido de agilizar soluções. Então, por conta dessa, entre aspas, né, baixa utilização ainda, tem muito potencial para a gente vender, para a gente otimizar nossos processos e ainda crescer muito com a inteligência artificial. E por conta desse período, né, que a gente teve da pandemia, né, toda essa situação que a gente viveu com o Covid, querendo ou não, forçou as empresas a se digitalizarem mais, né, e melhorarem as interações digitais com seus clientes, né. Então elas estão a ideia e o potencial nesse sentido é que tem mais chance ainda de ter investimento de beleza, deixa eu melhorar a experiência digital do meu usuário, seja ele o usuário final ou seja o usuário atendente, colaborador dentro da empresa, né? E tudo isso apontando para o ServiceNow porque ele tem algumas soluções para isso, tá? E basicamente essa telinha aqui, tá? A gente fez uma listagem aqui dos serviços, dos produtos, na verdade, desculpa, que o ServiceNow oferece como dentro desse guarda-chuva que ele chama de Now Intelligence, que todos, na teoria, todos esses serviços, esses produtos, eles oferecem um nível de inteligência, seja inteligência artificial ou coisa automatizada, para que a gente possa melhorar tanto as experiências, os processos em si, por isso a parte de automação, e depois a otimização no sentido de você ter como medir o que você de fato melhorou ou o que você precisa melhorar. Então, não está descrito exatamente dessa forma na documentação, mas no meu entendimento, tá? Isso já compartilhando um pouco vendo como as features elas se comunicam, eu diria que da esquerda, tá, para a direita a gente tem como se fossem os degraus de evolução, né? Não dá para a gente querer chegar já implementar direto a otimização se a gente, por exemplo, não tem processos automatizados e nem se a gente tem as experiências melhoradas, né? Claro que a gente pode discutir no sentido de, posso ter processos automatizados sem trabalhar com Virtual Agent. Pode, nesse sentido sim, mas eu entendo que se o pensamento é ir crescendo com essas soluções e aplicando novas ferramentas para você ter os resultados melhores, não faz sentido a gente querer começar daqui, né? Você precisa ter como se fosse mesmo essa escadinha. Você primeiro avalia as suas experiências, seja para os usuários finais ou para os seus usuários, os seus colaboradores, né? Quem atua nesses chamados na empresa. Depois você vai para a automação desses processos e depois você chega na etapa de otimização, tá? Então, não precisa se preocupar com os nomes aqui especificamente, a gente vai passar por cada uma dessas features e como o ServiceNow apresenta essas features, tá? Começando pela parte das inteligências, das experiências inteligentes, a gente tem o AI Search, que é basicamente a gente já tem isso, se não me engano, no portal em vários clientes, que é justamente o que? Onde a gente facilita as ferramentas de pesquisa para o usuário poder resolver seus problemas. Então,
a gente faz as configurações com que objetivo? Ele vai ter mais facilidade, porque a linguagem vai ser natural. Ele vai entender de maneira mais ágil o que o usuário está de fato procurando. E também, depois que você configura, não vai precisar ficar preocupando de mexer tantas vezes. Isso é uma pesquisa que pode funcionar, isso pensando especificamente na solução de HSM, né? A gente pode falar de catálogo de serviço, a gente pode estar falando de base de usuários, a gente pode estar falando de algum documento, de um incidente, enfim. São coisas e ferramentas, dados que a gente compartilha para o usuário, que é esse exemplo aqui que a gente está vendo na tela do Outlook, onde ele pode agilizar o seu autoatendimento. Eu estou com um problema no meu Outlook, o que exatamente? Eu preciso configurar ele no computador? Preciso configurar ele no celular? Eu estou com algum problema específico? Então, a ideia é agilizar a experiência dele para a solução do seu próprio problema. Seja para ele encontrar onde ele vai solicitar esse apoio, ou até mesmo um passo a passo que ele pode acessar para facilitar. Até aqui tudo bem, gente? Eu não tô conseguindo ver a tela do Teams, então se alguém querer comentar alguma coisa, pode me interromper. Beleza? Então tá. Seguindo. O próximo passo é justamente o Virtual Agent. Imagino que vocês já devem ter visto em algum lugar, que é vamos dizer assim, o chatbot da ServiceNow. Então, toda aquela questão de, eu preciso, o usuário usou a search e quer pedir ajuda para alguém. Então, a ideia do ServiceNow, o que o ServiceNow apresenta como solução nesse sentido, e até pela experiência, que eu já vi muito cenário de falar, eu preciso melhorar a solução das minhas requisições, dos meus incidentes. A ideia de você implementar um Virtual Agent antes de você pensar na solução é justamente o quê? Tem muito ticket, tem muito chamado que é aberto e acaba caindo para o grupo de atendimento errado. Porque o usuário, na hora onde ele vai fazer a abertura desse chamado, ele não passa os parâmetros de maneira, vamos dizer assim, correta para poder fazer esse direcionamento. Ou porque ele procurou no lugar errado, ou porque ele interpretou uma coisa diferente do que estava lá, enfim. A ideia do Virtual Agent é trabalhar com esse filtro justamente para quê? Para que o direcionamento ele possa ocorrer da melhor maneira, onde você tem uma interação, onde você tem um entendimento, vamos dizer assim, um passo a mais da feature que a gente viu anteriormente, para que o usuário tenha interações que consiga direcionar para o tipo de ticket certo. Então, aí você reduz, o que a ServiceNow traz como dado, ela reduz 50% desses tipos de caso, onde, vamos dizer assim, seria o nível 1, né? Então, o volume que acaba indo para o nível 2 e o nível 3, consequentemente, também pode ser reduzido. Porque, às vezes, você abre um chamado no nível 1, o nível 1 não entende exatamente o que o usuário quis escrever, e aí passa para o N2. E, na verdade, era um procedimento simples que poderia ter sido resolvido naquele primeiro nível, né? Então, a ideia do Virtual Agent é melhorar o atendimento do usuário antes que ele faça necessariamente a abertura, e aí a gente melhora o fluxo como um todo de atendimento. E já passando para a parte da automatização, né, a gente viu aquelas experiências, e aí a gente vai para a automação. Esse cara, o ServiceNow, na hora de explicar como vende, ele coloca como Workflow Automation. Mas para a gente que já desenvolve um pouco, a gente sabe que isso aqui é o Flow Designer, né? Na Toca ele teve uma mudança no visual, né? Ele tem essa opção, acho que dá para ver aqui, onde ele muda para esse visual que parece mais um Visio, né? Fazendo um paralelo com a ferramenta, o produto que a gente tem no Office, né? Então ele fica com uma cara mais de um fluxo de trabalho mesmo. Mas é o Flow Designer, né? E o que o Flow Designer ele permite? Todas as regras de negócio que às vezes a gente precisa configurar script, ou a gente precisa fazer chamadas de API, tudo a gente consegue concentrar aqui dentro desse fluxo. E aí, todo o direcionamento, todo o acompanhamento, se eu preciso de criação de tarefas automáticas, se eu preciso de validações de condições de acordo com o que tiver especificado no chamado, tudo isso, pelo menos a maior parte, né, na verdade, a gente consegue centralizar aqui dentro do fluxo. E aí, tanto para a questão de manutenção, quanto para a automatização desses processos, fica mais fácil do usuário entender. Então, a gente agiliza o atendimento, a gente expande todo o tipo de coisa que os processos de negócio podem acabar usando, porque também esse conteúdo aqui pode ser utilizado, né?
dependendo se é um passo que se repete em mais de um processo, fica mais fácil de se entender, muito mais visual, você consegue entender onde começa e onde termina, e você dá uma habilidade para os usuários conseguirem não só entender esses processos complexos, mas conseguir falar, beleza, então esse é um ponto de gargalo, a gente consegue resolver melhor. Então você dá mais autonomia para quem precisa tomar esse tipo de decisão. E a gente chega na parte do Predictive Intelligence, que aí é especificamente um módulo, tem até uma questão de limitação de requisitos mínimos, né? Quando a gente está falando de ligar a inteligência artificial em si, que é aquela coisa que a gente já ouviu falar como machine learning e tudo. Aqui a gente já começa a entrar mais nessa inteligência, vamos dizer assim, maior nesse sentido, né? Tem alguns requisitos, mas eu passo depois no final da apresentação que tem lá certinho, tá bom? Mas basicamente a gente tem essa ferramenta de inteligência, né? esse computadorzinho mesmo do ServiceNow, que tem a capacidade do quê? Com a volumetria dos dados que a gente tem, seja incidentes, no caso a gente está vendo aqui de incidente, né? Mas pode funcionar com requisições, com tarefas, enfim. A ideia é que, de acordo com os grupos que fazem o atendimento desse cara, que encerram esse incidente, o tipo de descrição que a gente tem atrelado a esse incidente, a gente alimenta esses dados para a inteligência faz essa descoberta, esse entendimento e fala, ó, quem mais soluciona casos com esse tipo de descrição é esse grupo de software aqui, por exemplo. Então, o direcionamento já fica apontado para esse cara. Todo o processo de classificação já é direcionado para essa equipe específica. E da mesma forma que o Flow Designer, por exemplo, agiliza, só que a diferença do Flow Designer para esse processo de classificação é que o Flow Designer é configurado por algum responsável daquele fluxo. Aqui a gente já tem uma inteligência que aprende isso e já dá esse resultado, né? Claro que a gente faz os refinamentos, né, do que ela aprende, né? Faz parte disso desse processo de machine learning. Mas a gente tem esse processo de classificação automatizado pela inteligência, tá? Isso vale para os outros pontos que aqui, por exemplo, onde na hora da solução, se caso por alguma situação o incidente foi redirecionado, enfim, ele também tem outras ferramentas para auxiliar nesse fechamento, que é, por exemplo, o quê? Eu recebi um incidente no meu grupo. Essa inteligência também é capaz de alimentar uma base para que o atendente que está recebendo esses chamados, né, no caso aqui, de novo, incidentes, ele consegue falar, olha, tem esses incidentes aqui que são parecidos com os que você recebeu. Tem esses aqui que são parecidos que estão abertos, tem esses que foram resolvidos, tem similares que são como major incidents, né, que é um nível maior. Tem cabeças similares à solução desse cara. Então, toda a capacidade de associação, toda a capacidade de detecção de soluções, de informações que pode ajudar na tomada de decisão do usuário, você tem essa inteligência que capacita e facilita isso. E o clustering, que é justamente quando a gente vai fazer o agrupamento desses caras, que é, beleza, entendi como que esses caras, qual tipo de dado que está sendo afetado desse cara. Por que eu tenho tantos incidentes de networking? Por que eu tenho tantos incidentes de e-mail? Ele faz esse agrupamento de acordo com as especificações, esses ajustes que a gente vai fazendo na inteligência, né, onde ele vai fazer os agrupamentos de acordo com aquilo que a gente passa de parâmetro para ele, mas ele faz esses agrupamentos. Passa um pouco mais, às vezes quando a gente mexe com um relatório, né, a gente está acostumado, vou classificar por item de configuração, vou classificar agrupar pelo grupo solucionador. A inteligência ela faz um passo a mais porque ela lê outras propriedades e apesar de não ser necessariamente o mesmo item de configuração, por exemplo, que estava associado, ela consegue identificar, poxa, o item de configuração associado aqui está errado, mas todo o histórico aqui das atividades, toda a short description e a descrição desse incidente apontam que, na verdade, isso aqui era um problema de rede. Então, ele faz o agrupamento certinho aqui dentro do cluster. Tá? Então, tudo isso, de novo, para a ideia de a gente facilitar, agilizar e capacitar quem é responsável por esses dados tomar as melhores decisões.
E aí isso vai para a parte final aqui do Predictive Intelligence, que é essa questão da regressão, que é justamente o quê? Eu consigo começar a mapear quais são os meus principais problemas, consigo entender se eu tenho algum gatilho de repetição para esse cara, se eu tenho indicadores que apontam para mim quais são os tipos de incidente que tenho mais problema para solucionar. Isso tudo de maneira automática pela inteligência artificial. De novo, só reforçando que, claro, que a gente precisa passar para ela os parâmetros que a gente espera receber de resultado, mas a construção, vamos dizer assim, o grosso dessas informações é feito pela inteligência artificial. E aí, com isso, com todos esses parâmetros que a gente define, com esses dados que a gente passa, especificamente tudo isso que eu falei, está dentro do módulo de Predictive Intelligence, tá? Então a gente está falando, só voltar aqui. Classificação, similaridade, clustering, regressão. E esse processo de oportunidades de automação, que isso aqui é isso, não é um discovery no sentido de que a gente tem para o módulo JSON, tá? Não é isso. Isso aqui é especificamente quais são as minhas oportunidades de automação aqui dentro desse cara. Quais são os incidentes, por exemplo, que são abertos só como tickets de dúvida, que eu poderia ter um processo aqui específico para o atendimento desse cara, que eu poderia automatizar, que, entre aspas, eu poderia reduzir a necessidade de associar a uma pessoa nominal e eu poderia, por exemplo, criar uma integração que já chamaria uma tarefa X e executaria essa atualização, por exemplo. Então, a ideia é isso, a inteligência artificial também consegue ter essa capacidade de detectar esses potenciais pontos de melhora e aponta para a gente onde a gente pode correr. Beleza? E aí, dentro de tudo isso que a gente está falando de inteligência artificial, vou ensinar tudo, aí a gente volta aqui para o Workbench, né? NLU, para quem não sabe, é Natural Language Understanding, que é entendimento da linguagem natural. Que o cara pode falar e-mail, mas ele, na verdade, está querendo dizer o Outlook especificamente. Ou eu posso falar, estou com problema de rede, né? E eu tenho que entender que não é só rede de internet, mas pode ser o meu login de rede, né? Vamos supor, coisas assim meio esdrúxulas nesse sentido. Então, aqui é justamente a interface onde eu treino e consigo monitorar. Beleza, eu criei essas formas de linguagem aqui dentro, mas estão sendo utilizados outras intenções, né? Os termos que estão sendo usados para pesquisa não são exatamente aquilo que eu tenho configurado. Então é dentro desse Workbench também que a gente faz esses ajustes e esses refinamentos para a inteligência, tá bom? E aí a gente encerra para essa última coluna, né? Onde a gente tem justamente a otimização, que são coisas que a gente já esse cara aqui específico é do Performance Analytics, onde a gente tem a construção dos KPIs, né? Não vou ficar entrando muito em detalhe, né? Mas para mostrar a tela, que é justamente o que é a ideia. Beleza, a partir do momento que eu defini as minhas experiências, eu consegui fazer o refinamento dos meus processos, eu tenho as minhas automatizações, agora eu preciso entender quais são os resultados que eu quero avaliar. E entra a questão de construir os KPIs, né? Que é justamente os pontos chaves, né? Os indicadores chaves que me indicam a performance. Né? Se eu estou abaixo, se eu estou acima, se eu estou conseguindo atingir, se eu estou passando dessas expectativas. Então, tudo isso é uma construção com o fim de identificar as nossas melhorias. E aí isso acaba também fazendo parte do Analytics Hub, que tem essa mesma intenção. Aqui eu estou falando de construção dos KPIs, né, desses módulos dos indicadores que eu quero avaliar, e aqui eu tenho a visualização simplificada dessas mesmas análises, né? Eu consigo começar a perceber quais são as minhas trends, né? O que está começando a escapar dos meus dados, o que eu preciso melhorar, e a gente começa a ter esses dados de uma maneira mais comparativa, né? A gente consegue ver. E junto com aquela questão lá do Workbench, eu tenho também as consultas de beleza. Qual o tipo? Deixa eu tentar entender quais são os meus dados, né? Você consegue fazer esse mesmo tipo de pesquisa da mesma forma que o usuário faz os questionamentos para, por exemplo, abrir um chamado,
eu tenho também uma interface onde eu como atendente, como analista desses dados, eu quero que você me mostre, como quem está falando aqui, né? Quero que você me mostre todos os P1s que o meu time atendeu nos últimos 30 dias. Então, a construção até mesmo dos relatórios se torna mais uma experiência também mais fluida nesse sentido, né? Passar menos pela condição, deixa eu filtrar, deixa eu construir meu relatório aqui, deixa eu colocar a condição no campo X, Y, Z. Torna uma coisa mais natural para quem for analisar esses dados especificamente. E aí, avançando um pouco mais nessa otimização, o ServiceNow também tem uma parte de otimização desses processos, que aqui é um pouco diferente do que a gente tem hoje, por exemplo. Isso aqui é diferente do que a gente tem para o Flow Designer, porque aqui eu estou falando especificamente das rotas que o meu incidente vai cair, no caso aqui do que a gente está vendo na tela, né? Então, eu vou entender qual que é por onde que ele está passando, quais são os status que ele está navegando, se ele está conseguindo ir do work in progress para resolved, ir para closed tranquilamente, se ele está pulando alguma etapa, se tem alguma coisa que ele fica indo e voltando entre os status, né? A gente consegue entender quais são os processos que eu preciso melhorar de maneira mais rápida, tá? E a partir daqui a gente define quais são as correções, os ajustes que eu posso fazer, inclusive lá no meu Flow Designer e até na minha ferramenta de Predictive Intelligence, tá? E o Workforce Optimization é justamente, beleza, eu estou municiado, né, de todos esses dados, estou municiado de todas essas informações e eu quero saber como minha equipe está atuando em cima disso, né? Então você consegue ver quem que está atendendo mais, quem está atendendo menos, quem que está gerando o maior volume de incidentes, quem está resolvendo o maior número de incidentes. Tudo isso com a intenção do quê? Você faz um agrupamento, beleza, eu tenho um chamado de e-mail e eu tenho 2 caras que resolvem o meu chamado de e-mail em menos de 1 hora. O resto da minha equipe demora de 2 a 3. O que eu posso fazer? Eu posso investir em treinamentos para a minha equipe, para que justamente esses outros atendentes possam agilizar subir o nível de conhecimento deles para que eles também atinjam essa meta de atender esses chamados em menos de 1 hora, ou posso trabalhar justamente no sentido de, beleza, chamado que tiver relacionado com e-mail, eu vou direcionar já para esses meus 2 profissionais que têm já uma maior expertise. Então, a ideia desse Workforce Optimization é justamente saber direcionar para quem que vai receber, ver os potenciais de melhoria, inclusive no processo, só que mais para a visão das pessoas, do seu time que faz o atendimento para um processo em específico. Beleza? De tudo isso, a gente encerra na questão da experiência do usuário. Que beleza, quem que está acessando? Como estão acessando? Estão acessando pelo mobile? Estão acessando pelo back-end, pelo portal? Qual é a minha sessão? Quantos usuários estão acessando de maneira diária? Eu tenho mais acessos na quinta-feira, na sexta-feira, eu tenho um pico de incidentes na segunda-feira, eu tenho, por acaso, algum tipo de acesso recorrente nos sábados, por exemplo. Então, tudo isso aqui são interfaces para que você possa tomar as decisões e ver, beleza, então se eu tenho mais incidentes que estão sendo abertos no sábado, por exemplo, será que é o caso de eu tenho algum processo que eu estou fazendo na segunda ou na quinta-feira que está gerando incidentes no sábado, ou eu simplesmente preciso ter mais pessoas trabalhando no sábado, por exemplo, para poder atender esse cara? Então, são todas considerações que a gente consegue ver de acordo com a análise dos usuários. E por último, né, já foi por último algumas vezes, a gente tem a construção do CMDB, onde a gente consegue fazer todas as nossas queries de o que eu vou trazer de dado, né, dentro da minha instância, né, dos meus itens de configurações, de uma maneira mais simples com o conceito de drag and drop que o ServiceNow tem trazido para essas coisas que são um pouco mais complexas, né? Mas tudo isso numa interface mais robusta que o ServiceNow chama de a interface low-code deles, né? Beleza? Como considerações finais, qualquer um desses módulos, qualquer uma dessas features que a gente está falando, é importante que se tenha claro quais são os processos que a gente quer atingir,
o que a gente quer mapear, o que a gente está esperando de resultado, por quê? Isso foi uma informação que eu encontrei na documentação do ServiceNow, né, essa imagem aqui especificamente, mas eu conversando até com outras pessoas, talvez o ideal seja um volume até muito maior do que isso, né, mas basicamente a inteligência artificial precisa de volume para poder aprender. Se a gente tem um número mínimo que não atinge nem o mínimo de 100 mil registros, por exemplo, se eu estou falando de incidentes, se eu não tenho 1000 registros de incidentes para poder treinar a minha inteligência, a inteligência aqui ela não vai funcionar da maneira correta. Não vai nem conseguir gerar massa para ela poder aprender. Se eu estou falando de requisições em incidentes, então eu preciso ter mais de 100 mil requisições e mais de 100 mil incidentes. Então, cada processo que eu for querer treinar a inteligência, eu preciso ter de no mínimo 100 mil. Tá? Sempre acima desse sentido. Mas é importante só reforçar que para a gente ter os resultados que a gente quer, para a gente conseguir entregar um resultado que seja viável e factível para a empresa, né, para quem está fazendo contratação, os objetivos, eles precisam, os objetivos e os outcomes naquilo que é esperado para que aquele processo estejam claros. Porque se a gente não tiver uma estrutura de mapeamento, se a gente não tiver um planejamento de onde a gente vai iniciar e como vai chegar, o que vai acontecer é que vai demorar muito mais tempo e os resultados não vão ser tão positivos quanto poderiam ser, pensando em todas essas estruturas e o potencial que a gente tem para cada uma dessas features, tá? Então, por isso é importante entender qual é o seu processo atual, o que você tem hoje mapeado e o que você deseja ter no futuro, seja 3, 6, 1 ano, enfim. É preciso ter essa clareza para qualquer uma dessas features que eu apresentei aqui para vocês. Ok? Muito bom. Isso aí. Algum comentário? Eu fui meio correndo, né? Que eu vi que o tempo foi acabando. Não está dentro do tempo. Foi bom, já deu um cenário do que é inteligência, né? Lembrando que são aqueles 3 pontos iniciais aí. O vídeo está gravado. Obrigado. Basicamente são essas 3 caixinhas aonde nós podemos atuar. Então, tendo isso em mente e sabemos para onde seguir. E aí temos esse vídeo como referência aí. Um processo inicial dessa maturidade que nos dá o ServiceNow com essa automação. Isso aí, Daniel. Muito bom, agradeço. Obrigado. Até o próximo clube. Abraço, pessoal.